Pessoal, a gente falou então um pouquinho sobre a queda da monarquia, ou seja, o enfraquecimento da monarquia, esse regime de governo no nosso país, lá com Dom Pedro II, tá ok? Dom Pedro governou durante 49 anos, foi muito relevante para a história do nosso país. Ele fez conquistas, realizou conquistas, modernizações para o nosso país que a gente nunca tinha visto. Então ele vai trazer, para o nosso país banco, a arte, ele vai trazer as questões culturais, fortalecer nesse movimento cultural no país. Afinal, Dom Pedro II era um grande apaixonado, falava 17 idiomas, gostava muito de arte, de música. Então ele enriquece muito a história do Brasil nesse sentido. Porém, a gente vai tratar da crise da monarquia, ou seja, quando esse movimento, todo esse grande poder que o Brasil teve, começa a cair em decadência. E quais são os grandes fatores para essa decadência? Bom, Dom Pedro vai se envolver em alguns conflitos com o exército, com a igreja, tá? A igreja católica no caso, e ele vai se envolver também com alguns, como eu posso dizer, a população já não vai apoiar tanto o Dom Pedro, não que a população nesse período fosse tão relevante, ou seja, tivesse tanto engajamento político, não tinha. Porém, algumas elites cafeicultoras, o pessoal responsável pelo café, pela grande economia do Brasil, também em algum momento Dom Pedro II vai perder esse apoio, tá ok? Bom, sobre os 49 anos de governo de Dom Pedro II, vale destacar o início da crise. A gente vai ter, por exemplo, a crise do exército. O exército brasileiro foi lutar no Paraguai, teve a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro ganha a Guerra do Paraguai, volta de lá, com bastante ímpeto, bastante alegria. Porém, para não fortalecer o exército, Dom Pedro II proíbe que os militares do exército deem entrevistas, ou seja, relatem, contem os seus feitos, suas experiências, para que o exército não ganhe tanta relevância, porque Dom Pedro II já sentiu um movimento da sua queda, que viria, tá? Ele já sentia que ele já não tinha tanta relevância naquela sociedade. Bom, quando Dom Pedro II ele trava o exército de falar, de se posicionar, um dos motivos principais para isso é porque o exército estava começando a se aproximar de uma visão que estava chegando da Europa no Brasil, que é a república, ou seja, as ideias positivistas, tá? A república e as ideias positivistas, elas vêm de um contexto europeu. A gente tem que lembrar que na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, onde a Europa decapita muitos dos seus reis, onde a Europa persegue muitos povos da burguesia. O termo povos não vai ficar tão relevante, mas onde a Europa vai perseguir os seus governantes, essa palavra seria mais adequada, os seus reis. Os reis vão ser mortos, decapitados, e quem assume o poder na Europa é uma parcela da sociedade que é a burguesia, Essa parte da sociedade, ela pede mudanças, ela pede evolução, ela pede reformas, ela pede, enfim, uma transformação grande na sociedade. Leis, constituição, novas regras, ou seja, a modernização, período de crescimento, modernização no país, ele está chegando. E o monarca Dom Pedro II está preso lá no passado, nas ideias que a gente poderia dizer absolutistas, ou seja, o imperador que manda, o imperador restringe, ele tem um poder nas mãos de dizer não para uma lei, criar ou não uma lei, ele veta novas leis, tá? Então, assim, esse tipo de situação Dom Pedro não quer que acabe. Então o exército se aproximando da república, das ideias positivistas, não vai agradar Dom Pedro II, tá ok? Uma das coisas que desagrada também é que Dom Pedro II vai querer mexer na aposentadoria dos militares, Ou seja, na previdência. Agora os militares que não pagam a sua previdência para se aposentar, que o governo paga, o Dom Pedro II está falando que o exército agora vai ter que pagar. E isso é um baque, para as famílias do exército. Pensa, você está servindo o país, você luta, você está exposto, numa guerra, você pode morrer, enfim, e agora você vai ter que pagar sua própria aposentadoria. É um dos benefícios que os militares não querem perder. Isso gera mais uma crise, tá ok?
Isso vai se agravar, a figura de Teodoro da Fonseca vai surgir, né? Teodoro da Fonseca vai começar a ganhar relevância no cenário, porque ele tinha influência, os militares, né, colocavam à frente o Teodoro da Fonseca em muitas situações, e numa certa feita, a gente vai conhecer a figura do Chico da Matilde, que é o Dragão do Mar, né? O Chico da Matilde, lá no Ceará, ele vai fazer uma greve dos jangadeiros, onde vai ocorrer a abolição da escravatura no Ceará. Veja, em 1884, no Ceará, tem uma greve de jangadeiros que põe fim à escravidão no Ceará. Ou seja, algumas ideias abolicionistas, ou seja, para acabar com a escravidão no país, estão começando a chegar. E no Ceará ela se concretiza. O exército, né, um oficial do exército, ele se posiciona a favor do Chico da Matilde. Veja, para Dom Pedro II, esse apoio demonstra uma... como eu posso dizer? Ele está afetando Dom Pedro II diretamente. Ele está dando um recado, falando, olha... isso tem que acontecer no país também, né? O que o Chico da Matilde fez lá no Ceará precisa acontecer no Brasil inteiro. Veja, essa pressão para o fim do abolicionismo, ela acontece. E Dom Pedro II não está preparado para essa conversa, para esse momento, né? O Brasil ainda sustenta a escravidão, o processo de escravidão no país, né? Ainda faz parte da economia brasileira. Os cafeicultores, a elite, né? Que tinha suas fazendas de café, dependia da mão de obra escrava. Então veja, se Dom Pedro II apoiasse essa parcela da sociedade que queria o abolicionismo, ele afetava a elite que não queria. Então Dom Pedro já não está sabendo se posicionar ou fazer algum esclarecimento claro sobre isso. Vale lembrar que lá na frente, em 1888, a sua filha, né, a princesa Isabel, ela que vai assinar a lei, né, a Lei Áurea, lei de abolição da escravatura no país todo. Veja, Dom Pedro II não estava no país, né, estava em viagem, e ele coloca a sua filha para assinar. É como quem diz assim, olha, nossa, a abolição foi feita, poxa, mas não foi eu, foi a minha filha. Né? Então, assim, não diretamente, né, ele conseguia, de certa forma, falar, poxa, eu estava fora e a minha filha passou à frente das minhas ordens e aboliu a escravidão. Não é um assunto para agora, mas vale lembrar que a Inglaterra faz uma pressão absurda, né, para que o fim da escravidão no Brasil ocorra, tá? O interesse econômico, porque se você tem 8 milhões de escravos que não ganham salário, a partir do momento que esses 8 milhões de ex-escravos têm um salário, eles se tornam parte da economia e eles vão poder gerar renda. A maioria dos produtos no Brasil da época vinham da Inglaterra, né, eram manufaturados na Inglaterra, ou seja, 8 milhões de novos consumidores iam fazer com que a Inglaterra ganhasse muito mais dinheiro. Então a Inglaterra apoiava o fim da escravidão, inclusive colocava sanções ao Brasil, né, para que isso ocorra, e de fato em 1888 ocorreu. Bom, então essa foi a crise do exército. Lembrando que Deodoro da Fonseca no futuro ele vai ser justamente, né, o primeiro presidente da República do Brasil. Tá? Uma outra crise a qual Dom Pedro vai passar e que vai enfraquecer o seu governo vai ser justamente com a Igreja Católica. Né? Vale lembrar que a Igreja Católica, desde a Idade Média, ela exerce um poder, ela exerce influência na sociedade, tá? Ela perde força na Europa, né, na Baixa Idade Média, onde o Papa, os padres vão perdendo o poder, a autonomia, só que eles ainda influenciam muito, porque desde o passado, o clero, né, a igreja, ela também é parte da nobreza, ela é uma das partes da nobreza, né? Então, assim, ela está dentro desse contexto. E no governo do Dom Pedro II, a igreja ainda tem grande influência. Dom Pedro ele conversa com a igreja, ele abre um braço, né, para que a igreja influencie no Brasil em algumas situações. Vai lembrar que o Dom Pedro II e a igreja vão ter uma relação que a gente fala do padroado, né, e do beneplácito. Ou seja, onde tanto Dom Pedro poderia vetar algumas coisas que a igreja impunha sobre, né, a igreja, sobre as leis, né, que a igreja queria fazer, e tanto beneplácito, né, Dom Pedro podia vetar, a igreja católica podia vetar Dom Pedro, ou seja, um podia vetar o outro.
A ideia não é que um ficava vetando o outro o tempo todo, mas os dois tinham essa liberdade, essa autoridade. Então, as mãos do Papa estavam no Brasil, da mesma forma que as mãos de Dom Pedro estavam na igreja para vetar algumas coisas, tá? Padroado e beneplácito. Por que vai, então, gerar crise da igreja? Essa relação vai ficar abalada? A gente tem que lembrar que o Dom Pedro II, ele vai poder fazer essas ações que a gente disse, né? O padroado, o beneplácito, e vai ter um momento da história que a igreja ela vai começar a perseguir uma parte da sociedade que fazia parte das elites, que eram os membros da maçonaria, tá? Hoje a gente tem um conceito de maçonaria que a gente pode dizer que fica algo meio complexo na sociedade. Se você vai no YouTube pesquisar maçonaria ou algo do tipo, você vai achar alguns vídeos falando mal da maçonaria, vai envolver algumas questões meio obscuras, né? Tem muitos vídeos sensacionalistas em relação a isso, mas a maçonaria, na história da sociedade, ela nada mais é do que um grupo de pessoas que tem forte influência sobre a sociedade, ou seja, um grupo de pessoas que comandam, de certa forma, o comércio, né? Ou regem algumas regras do comércio das cidades. E na época do Império, o Dom Pedro II ele era maçom. Ou seja, a Igreja Católica da Europa, ela vê a força da maçonaria crescendo na sociedade, influenciando a sociedade. E veja, se você é da igreja e não quer perder poder, você não quer que um outro grupo, né, lidere. Então a Igreja Católica ela vai pôr as mãos para que os maçons, né, não tenham tanta relevância. Dom Pedro II e os líderes cafeicultores, muitos deles eram da maçonaria. Então, assim, quando a Igreja Católica quer que o governo brasileiro perca o vínculo com a maçonaria, para Dom Pedro II isso não faz sentido, né? Isso não é palpável. E aí a crise entre a igreja e o governo de Dom Pedro II, o Império, se estabelece também, tá? Em uma certa feita, Dom Pedro II ele chega a prender alguns padres e bispos, tá? E isso causa um estresse abundante, né? Um estresse muito grande entre a Igreja Católica. No futuro, Dom Pedro II deve dar o braço a torcer, ele libera esses padres e bispos, concedendo inclusive a anistia, ou seja, o perdão, né? Não é só simplesmente soltar os padres e os bispos, né? Mas ele dá anistia, né? Tudo aquilo que foi escrito ou redigido contra esses padres e bispos é perdoado, tá? Mas isso não deixou de abalar as estruturas, né? Bom, com todo esse processo e a situação, o Dom Pedro II vai tentar mudar no nosso país a forma de votar, ou seja, ele vai criar a Lei Saraiva, que vai fazer a nossa sociedade que apenas 10% da população votava, ou seja, só quem tinha muitas terras, muito dinheiro, tinha uma idade superior a 21 anos, fosse homem, alfabetizado, ou seja, já era uma pequena elite que votava no nosso país. O que Dom Pedro faz? Ele retrai ainda mais isso, ele muda a lei para que apenas 1% da população venha a poder ter o direito de votar. Veja, esse 1% que vai ter direito de votar, ele faz parte da elite. Então, basicamente, Dom Pedro está falando o seguinte, ó, esses 10% que votam já são uma boa parte da elite. Só que eu ainda estou retraindo mais para 1%, porque ele está basicamente colocando o poder nas mãos de pequenos grupos, de pequenas pessoas, porque quem ia ter condições de votar ia ser pessoas com muito dinheiro, com muitas condições, com muitos recursos. Então ele está dando um recado indireto, falando, olha, tá vendo, eu mudei a lei, você, se me apoiar, você vai governar esse país, você vai decidir as leis, você que vai, né, decidir as coisas que serão feitas. Só que essa estratégia de agradar essa parte da elite, da sociedade, não surtiu tanto efeito, não foi relevante, né, podemos dizer assim, e o governo de Dom Pedro vai caindo cada vez mais em decadência, né? Então, passado todas essas crises, esses momentos, né, a República ela vai se estabelecer. Deodoro da Fonseca, o exército brasileiro, né, através de Deodoro da Fonseca, vai dar o golpe, né, um golpe militar, como a gente pode dizer.
Só que ele é diferente dos golpes a qual a gente conhece, né? Não foi com tanta violência, né? Não teve, na verdade, violência, não teve pessoas sendo agredidas ou presas, basicamente. Dom Pedro II, ele recebe uma notificação que ele e a família dele precisam voltar para a Europa. Dom Pedro basicamente aceita isso, ele vai para a Europa e o exército, né, assume o poder. Vai ter salvas de tiro, vai ter um evento para que isso ocorra, né, e o Brasil se torna uma república, ou seja, a monarquia cai e o Brasil se torna uma república. A participação do povo é muito relevante você lembrar dela. Por quê? O Enem costuma cobrar um pouco isso. Então, por exemplo, o povo, quando viu essa salva de tiros, os cavalos, o exército, o povo, na prática, não está entendendo, na verdade, o que está acontecendo, né? O povo não sabia se aquilo era uma festa, se era uma comemoração, um feriado. Não se tinha ideia de que o monarca brasileiro, né, Dom Pedro II, estava sendo deposto, estava saindo do cargo, e o novo presidente, né, na verdade, o primeiro presidente, estava assumindo o poder. Posteriormente, o povo vai ter essa noção, mas veja, o povo era analfabeto, o povo não participava da vida política brasileira, então aquilo era só mais uma comemoração, né? Posteriormente, o povo vai pelas ruas, isso vai ir de boca em boca, e as pessoas também não se importaram tanto, porque afinal a vida do povo trabalhador, as pessoas que tinham uma condição de vida baixa, ele vai continuar não votando, não tendo bons empregos, participando pouco da vida política, não vai ter uma melhora social para eles. Então isso não vai ser tão relevante. Beleza, pessoal? Então esse é o conteúdo que a gente trabalhou nesse capítulo 1. Pega essa revisão, tá bom? Qualquer coisa, manda os recados aí pra gente. Estuda, revisa, bons estudos.